Era uma vez 3 porquinhos. Era uma vez 3 irmãos porquinhos que viviam com a mamã, muito felizes. 2 dos porquinhos, o mais novo e o do meio, eram preguiçosos e não ajudavam nada em casa, enquanto o terceiro porquinho, o mais velho, era muito trabalhador. Um belo dia, a mãe, que achava que os filhos já eram crescidos, chamou-os e disse-lhes: Meus queridos, chegou a altura de vocês saírem de casa, pois vocês já são grandes o suficiente para viverem sozinhos. Eu preciso que vocês tenham juízo e muito cuidado com o lobo mau. Dito isto, a mãe deu uma mochila com um lanchinho a cada um dos 3 porquinhos, assim como alguns dinheirinhos, para que comprassem material para construírem as suas casas. E lá partiram os 3 porquinhos. O primeiro porquinho, que era o mais novo e muito preguiçoso, decidiu construir uma casa que não desse trabalho nenhum e fosse rápida. Apesar do irmão mais velho o avisar que não era seguro, ele construiu uma casa de palha num só dia, muito rápido. E após terminar a sua casa de palha, foi tocar flauta e dançar. O segundo porquinho, que era o irmão do meio, era menos preguiçoso que o primeiro, mas ainda assim um bocadinho preguiçoso. Ele resolveu construir a sua casa em madeira. Apesar de ser mais segura que a casa de palha, uma casa de madeira não era resistente o suficiente para impedir a entrada do lobo mau, disse-lhe o porquinho mais velho. Ainda assim, o nosso porquinho do meio ignorou o conselho do irmão e em apenas 2 dias construiu a sua casa de madeira. Dito isto, pegou no violino e foi tocar e dançar juntamente com o primeiro irmão, o mais novo. Ora, o terceiro porquinho, que era o mais velho, era muito trabalhador e muito precavido. E ele pensou e pensou como é que havia de construir a sua casa. E ele decidiu construir com tijolos. Os tijolos são um material muito resistente, disse o porquinho. Assim, o lobo mau nunca vai conseguir destruir a minha casa. Dito isto, ele pôs pacientemente a trabalhar. A construção foi muito dura e muito devagar. Ele trabalhou e avançou muito lentamente. Enquanto isso, os seus 2 irmãos continuavam a brincar, a tocar e a dançar, enquanto o irmão mais velho trabalhava e trabalhava. Finalmente, após algumas semanas, ele conseguiu terminar a construção da casinha dele em tijolos. E ela era uma casa muito forte e resistente. O tempo passou, como acontece, e, na floresta, apareceu o lobo mau. Como ele olhou para as casinhas, ele pensou: os 3 porquinhos vivem aqui sozinhos. Mas que bela refeição tenho à minha espera! 3 porquinhos bem gordinhos. Dito isto, foi bater à casa de palha, que era a do porquinho mais novo. Vendo que era o lobo mau, o porquinho respondeu: Vai-te embora, escusas de bater, eu não te irei abrir a porta, lobo mau. E o lobo mau respondeu: Não me vais abrir a porta, mas não faz mal. Eu vou soprar e soprar e esta casa vai pelo ar. O porquinho mais novo não fez nada. Então o lobo respirou fundo e soprou a casinha de palhinha até que foi tudo pelo ar. O primeiro porquinho, o mais novo, entrou em pânico, estava cheio de medo. E ele saiu disparado que nem uma seta e foi para a casa do irmão do meio, a casinha de madeira. Mas o lobo mau não estava impressionado. Então, devagarinho e muito satisfeito, ele foi para a casa de madeira, bateu à porta e pediu para entrar. Então os 2 porquinhos disseram ao mesmo tempo: Vai-te embora, lobo mau, nunca te vamos abrir a porta. Ai não, disse o lobo mau, então vou soprar e esta casa de madeira pelo ar vai até fazer uma chiadeira. E mais uma vez o lobo mau
inspirou fundo e soprou, soprou e soprou, até a casa de madeira foi toda pelo ar. O primeiro e o segundo irmão entraram em pânico. E agora? Então eles lembraram-se: vamos fugir para a nossa casa do irmão mais velho. E correram até chegar à casa de tijolos. Então o lobo mau foi também para a casa de tijolos. E, como das outras vezes, bateu à porta. Deixem-me entrar. Vai-te embora! Nós não te vamos abrir a porta. Lobo mau? O lobo mau riu-se e respondeu: ai não, então vou soprar e soprar e depois mais nada me vai parar. E dito isto, confiante, começou a soprar, a soprar e a soprar. Inspirou fundo e soprou, até que já não conseguia respirar, estava sem ar. Aquela casa não tinha mexido nem sequer um polegar. O lobo mau meteu então as mãos na cintura e olhou para a casa. Olhou para baixo, para as janelas, para as portas e depois olhou para a chaminé. E teve uma ótima ideia. Ele subiu ao telhado e ia entrar pela chaminé. Mas o terceiro porquinho mais velho era muito inteligente e, esperando que o lobo tentasse entrar pela chaminé, tinha posto um tacho, um caldeirão de água a ferver mesmo por baixo da chaminé. Ora, o lobo não sabia disto e começou a descer devagarinho pela chaminé abaixo. Desceu, 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 até que o rabinho tocou na água a ferver. Au! Gritou o lobo de dor. Tinha levado um enorme escaldão no rabiosque. Então ele saiu disparado pela chaminé. Piu! E correu, e correu, e correu, e nunca mais voltou. Tinha apanhado um susto. Os três porquinhos ficaram a viver na casa de tijolos, em segurança, com o irmão mais velho. E tinham aprendido uma lição. Nem sempre ser rápido e fazer as coisas depressa é a melhor maneira de fazer as coisas. Por vezes, fazer uma tarefa mais demoradamente pode ser melhor. Vitória, Vitória, acabou esta história.